Então, vamos continuando aqui nas nossas Mishnayot do Pirkei Avot. Então, hoje a gente parou, estamos no Perek Sheini, no segundo capítulo já, e hoje a gente vai ver a Mishnah Daled, a quarta Mishnah. Então, ele está falando o Ayaomer, ainda está os ensinamentos do Rabban Gamliel. Então, o Ayaomer, Aser etzono kirtzonecha, que deixe yaser etzonecha kirtzono. Faça a vontade de Deus como se fosse a sua vontade, para que ele faça da sua vontade como se fosse a vontade dele. O que a gente aprende aqui do que o Pirkei Avot está ensinando, o Rabban Gamliel? Aqui é um assunto que a gente já entrou um pouquinho algumas vezes, mas quando a gente vai se envolver com as mitzvot, da mesma maneira que a gente se envolve com as nossas coisas particulares, então, o que quer dizer isso? Por exemplo, um exemplo que a gente já citou algumas vezes, né? Quando a gente quer comprar uma mezuzá, o que a gente fala? Que qualquer mezuzá tá boa. Olha, tem mezuzá um pouco melhor, que foi escrita por pessoas mais especialistas, que é alguém que domina mais, que escreve com mais santidade. A pessoa fala, não, mezuzá não precisa, mezuzá qualquer uma tá bom, se tá kasher tá ótimo. Quando a gente vai comprar celular, a gente não faz a mesma coisa. A gente não fala qualquer celular tá bom. A gente quer um melhor celular, com mais funções, com todas as coisas. Então, da mesma maneira, se você fizer a vontade de Deus como se fosse a tua vontade, então quer dizer, se você, quando faz as coisas relacionadas com Torá e Mitzvot, você faz do mesmo jeito que você faz quando você faz as tuas coisas particulares, então Hashem também, quando ele for te mandar coisas boas, ele vai dar proporcional às coisas que você faz. Então, quando a gente, por exemplo, faz uma bondade e você faz bondade com fartura, você não mede esforços para fazer bondade com alguém, assim também quando Hashem ele for mandar bondades para a gente, vai ser na mesma medida, também vai ser com fartura, com todas as coisas boas. E a mesma coisa ao contrário, né? Continua o Pirkei Avot, batel retzoncha mipnei retzono, anula a tua vontade perante a vontade de Hashem. Então, quer dizer, às vezes você tem vontade de fazer alguma coisa, mas você sabe que não é o que Hashem gostaria que você estivesse fazendo, e nem sempre é fácil a gente anular nossa vontade, mas se a gente conseguir chegar nesse nível de anular a nossa vontade perante a vontade de Hashem, o que vai acontecer? Que deixe vatel retzon acherim mipnei retzonecha, para que Hashem ele anule a vontade dos outros perante a tua vontade. O que quer dizer a vontade dos outros? Então, lo leino, se tiver qualquer pessoa que vai querer fazer mal para a gente, que vai querer qualquer coisa ruim, então Hashem vai anular. Se você consegue quebrar as tuas midot, se você consegue passar por cima das tuas vontades e se superar, você está com muita raiva e você consegue fechar a boca, então Hashem, se alguém tiver tramando qualquer coisa ruim, se alguém tiver com qualquer pensamento negativo em relação a você, então Hashem ele vai anular a vontade daqueles que querem o teu mal para te proteger, porque você conseguiu vencer também a tua má inclinação e você conseguiu, Baruch Hashem, passar por cima disso. Outra explicação que traz o Rav Ovadia Mibarternura, ele fala que na verdade aqui é uma linguagem para não falar que Deus vai anular a vontade dele perante a sua vontade. Está escrito que Deus vai anular a vontade dos outros perante a sua vontade. Mas que a intenção aqui do Pirkei Avot, que Hashem vai anular a vontade dele diante da tua vontade. O que quer dizer isso? Muitas vezes, Deus nos livre, pode ter um decreto negativo no Shamayim, pode ter um decreto de coisas que Hashem decretou quando a pessoa fez atos não corretos. Se a pessoa ela passa por cima das midot dela, ela consegue vencer as más inclinações dela,
ela consegue, Baruch Hashem, passar por cima quando ela está irritada, ou ela consegue vencer a inveja dela, ou quando ela tem um desejo muito forte, ela consegue passar por cima. Hashem, ele também vai passar por cima de todos os decretos que possam estar contra essa pessoa. Então, Hashem também ele vai como se fosse anular a vontade dele, mesmo que ele decretou alguma coisa, ele vai anular esse decreto diante dessa pessoa que conseguiu anular a sua própria natureza. A gente já explicou isso aqui nas aulas, mas vamos voltar um ponto muito bonito sobre a saída do povo judeu do Egito. Está escrito, os nossos sábios trazem um midrash, que enquanto os ossos do Yosef não se aproximaram do mar, o mar não se abriu. Então, o mar ele se abriu diante dos ossos do Yosef. Por que foi tão importante os sábios rezarem que o mar se abriu no mérito do Yosef? Então, os nossos sábios explicam que o Yosef ele teve um teste muito grande. A esposa do Potifar era uma mulher muito bonita e ela ficava o tempo inteiro em cima do Yosef, e o Yosef ele conseguiu vencer a má inclinação dele. Ele largou o casaco na mão dela, porque ele sabia que se ele voltasse para pegar o casaco, a má inclinação podia dominar ele. Ele preferiu os riscos, né, de ter consequências graves. O que aconteceu? Ele acabou ficando 12 anos na prisão por causa daquele casaco na mão da mulher, que foi usado como prova para uma falsa acusação contra ele. Mesmo assim, ele preferiu as consequências físicas negativas do que a consequência espiritual negativa se ele tivesse cedido às tentações dele. Então, por isso que, já que ele quebrou a natureza dele, Hashem usou os méritos que ele tem para quebrar a natureza do mundo também. A natureza do mar é estar sempre correndo. O que Hashem fez? Hashem falou, já que esse tzadik, ele quebrou a natureza dele, então eu também posso quebrar a natureza do mundo. E assim funciona. Essa é a grande dica que a gente tem. A gente parece que foi ontem, mas mais um pouquinho a gente já vai chegar de novo no mês de Elul, no mês de Tishrei, Rosh Hashanah. E uma das grandes dicas para a gente ter bons decretos em Rosh Hashanah, para a gente poder anular qualquer mau decreto, Amavir al midotav, mavirimlo al kol pshav. Isso é o que está escrito no Pirkei Avot. Se você passar por cima das tuas inclinações, se você perdoar as pessoas, se você conseguir, Baruch Hashem, vencer a raiva, vencer a inveja, vencer todas as inclinações naturais do ser humano, com isso Hashem também ele vai passar por cima de qualquer transgressão, qualquer decreto negativo que possa ter lá no Shammai. Outro ensinamento que fala o Rabban Gamliel, continuando, aqui ele traz o nome do Hillel. Hillel Omer, o grande sábio Hillel fala, Al tifrosh min hatzibur, nunca se afaste do tzibur. O que quer dizer isso? A gente tem um exemplo, infelizmente, muito triste no Tanar. Então, toda a história de Ruth, ela começa com o Elimelech. O Elimelech era uma das pessoas mais ricas do povo judeu, numa época que começou a ter muita fome, teve uma seca muito grande. Tudo isso por causa de transgressões do povo judeu. Era uma época que Deus estava bravo com o Am Israel e, infelizmente, foi uma época que não tinha chuvas, não tinha comida, e o Elimelech era uma pessoa tão rica, mas tão rica, que ele podia ter sustentado por algum tempo a cidade inteira. Mas a Megilat Ruth começa falando justamente que o Elimelech, ele acabou não aguentando a pressão de ter que sustentar uma cidade inteira, de pobres o dia inteiro vindo na casa dele, e infelizmente ele acabou indo embora para morar em Moab. Hashem não gostou da atitude dele, por mais que é compreensível o teste que ele estava passando, mas Hashem, ele mostra que não gostou da atitude dele. O Elimelech morreu, os filhos dele acabaram casando com mulheres de Moab, quer dizer, acabaram se assimilando, se perdendo dos caminhos da Torá, e eles perderam tudo. Então, a Naomi, a esposa do Elimelech, ela saiu de Eretz Israel como uma das mulheres mais ricas do povo judeu, e ela voltou literalmente uma mendiga que não tinha dinheiro nem para comprar comida. Então, assim o Rav Ovadia Bartenura fala, todo aquele
que ele abandona o povo judeu nos momentos de tristeza, nos momentos de dificuldade, ele não vai ter o mérito de ver o consolo que Deus vai trazer no momento que o povo fizer chuvá, que o povo se arrepender. Então, nunca a gente pode se afastar do povo judeu. A gente já falou também, se a gente quer ter Torá de verdade, a Torá não foi entregue para indivíduos, a Torá foi entregue para o povo judeu. Aquele que se afasta do tzibur, aquele que se afasta da comunidade, aquele que não é nosé beolim haveró, que não se importa em carregar as dificuldades com as pessoas, de se importar com as dificuldades dos outros, aquele que é egoísta e só pensa nele mesmo, infelizmente ele não faz parte de Am Israel, ele não faz parte também na Torá de Hashem, ele não vai ter o mérito de ter Torá. Aqui outro ensinamento muito, muito importante do Hillel, ele fala, Al ta'amen be'atzmecha ad yom motcha. Não confia em você mesmo até o dia da tua morte. O que quer dizer isso? A gente tem que saber que o Yetzer Hará, ele nunca vai largar a gente até o último suspiro da vida de uma pessoa, o Yetzer Hará vai estar atrás dela. Então, a pessoa nunca pode baixar a guarda. A pessoa fala, não, eu estou tranquilo, Baruch Hashem, eu já faço coisas grandes, já cumpro mitzvot, eu me cuido das averot grandes, eu não preciso mais me preocupar com o Yetzer Hará, que ele já está dominado. É isso que o Yetzer Hará quer que a gente pense. Todos os dias da vida, até o último suspiro, a gente tem que saber que o Yetzer Hará está esperando uma oportunidade para a gente baixar a guarda e ele vai conseguir atacar a gente. Qual que é o grande exemplo disso? Fala o Rav Ovadia Barternura, Yohanan Cohen Gadol. Estamos falando de alguém que era Cohen Gadol, que é o cargo espiritualmente mais elevado do povo judeu. Shimesh Bekeunah Gdolah Shmonim Shana. Ele passou 80 anos como Cohen Gadol. Olha, vezes entrou no dia de Yom Kippur, no Kodesh HaKodashim, no lugar mais sagrado. Então, o dia mais sagrado, a pessoa mais sagrada, entrou no lugar mais sagrado por 80 vezes. E saiu inteiro, saiu intacto, quer dizer, ele era um grande tzadik, o Lebassov Nassat Tzadok. No final das contas, ele acabou virando, entre aspas, um reformista. Foi um dos primeiros movimentos reformistas da história do povo judeu, dos tzedukim que não aceitavam a Torá Shebe'al Pé, a Torá oral. Infelizmente, o Rabbi Yohanan Cohen Gadol, depois de 80 anos como Cohen Gadol, ele acabou virando um tzeduk, entre aspas, um reformista. É por isso que a gente tem que ter medo todos os dias da vida de tropeçar. Ashrei Adam Mefachet Tamid, feliz aquela pessoa que sempre tem medo. O que quer dizer feliz a pessoa que tem medo? Não é a pessoa que tem medo de assalto, não é a pessoa que tem medo de cachorro, a pessoa que tem medo de cair em transgressões. Eu lembro na minha época da Yeshiva, impressionante, teve um Bahur, um dos melhores alunos da Yeshiva, que já demonstrava naquela época, ia ser uma pessoa grande em Torá, ele já dava aulas, mesmo sendo aluno da Yeshiva, ele já juntava à noite outros alunos para dar aulas, ele tinha uma capacidade muito grande de poder ensinar, de poder transmitir, e ele era o herói da Yeshiva, ele era um modelo assim para todos os outros alunos do que tem que ser um Bahur Yeshiva, um estudante de Yeshiva. Infelizmente, esse rapaz, ele entrou no que a gente chama, entrou em Sheilá, ele começou a se afastar da Torá, começou a se afastar do judaísmo, acabou indo embora da Yeshiva, voltou para o Brasil e ele quase se perdeu completamente. Baruch Hashem, depois ele conseguiu, casou com uma boa moça, eu acho que essa moça ajudou muito ele. Hoje em dia, Baruch Hashem, ele é uma pessoa muito séria. Tudo isso a gente tem que aprender, tem que tomar cuidado. E aí um dos meninos de Yeshiva, quando ele viu a queda do herói dele, quer dizer, o ídolo dele caiu lá de cima do altar onde ele estava, e esse menino ficou apavorado. Então ele foi falar com o rabino, falou, Rav, eu estou com muito medo, olha só, o cara que era o meu ídolo caiu desse jeito. O rabino virou para ele e falou, guarda esse medo no teu coração até o último dia da tua vida. Esse medo que você está é o medo sagrado. Todos os dias, Ashrei Adam Mefachet Tamid. A gente tem que ter medo de cair,
a gente tem que ter medo de fazer transgressões, a gente nunca pode baixar a guarda. Está escrito que só se afoga quem não tem medo de nadar. Porque a pessoa que não tem medo de nadar, ele quer ir cada vez mais fundo, tem lá a placa de correnteza, ele acha que ele é um grande nadador, que a correnteza não vai puxar ele, é esse cara que vai morrer afogado. Aquele que tem medo, ele vai se cuidar, mesmo que ele entrar, ele vai entrar no raso, mesmo que ele entrar, ele vai entrar com mais alguém junto com ele vai ser muito mais cuidadoso. Então, o medo, ele pode e deve ser usado de uma maneira positiva para afastar a gente das transgressões. Então, a Shreya da Mefarretamid, a gente tem que sempre ter medo, não confia em você mesmo até o dia da tua morte. A gente está passando em Parashiot, que a gente deveria tremer quando a gente lê o que está acontecendo. Passamos na Parashá dos Meraglim, aqueles 12 espiões, pessoas num nível espiritual elevadíssimo. Em 40 dias, eles saíram dos maiores tzadikim da geração para os 10 Rechaim que perderam o mundo vindouro deles. Em 40 dias, eles destruíram tudo que eles levaram uma vida inteira para construir. Tem um exemplo pior do que isso. Korah literalmente do dia para a noite. O Korah é um grande tzadik, o Korah é uma pessoa que o man, ele cai na porta dele todos os dias, uma pessoa que, aos olhos de Hashem, é uma pessoa muito elevada da tribo de Levi, literalmente do dia para a noite, ele mudou do vinho para a água, ele se estragou completamente a ponto de ser engolido pela terra e também ser lembrado de uma forma desonrosa na Torá, alguém que até ontem era um grande tzadik, se perdeu completamente. Então, altamen beatzmecha, se pessoas tão grandes, é muito fácil a gente olhar na Torá e falar, uau, olha como Korah foi estúpido, olha como os Meraglim foram bobos de cair nisso, mas a gente tem que saber que não é fácil, o Yetzer Hara está sempre atrás da gente, sempre trazendo novas formas de atacar, novas formas de derrubar a gente, mas o principal é como a gente falou ontem na Parashat Shavua, a principal maneira que o Yetzer Hara tenta derrubar a gente é aos pouquinhos. O Yetzer Hara, ele sabe que se ele bater de frente com a gente, ele não vai conseguir ter sucesso. Ele vai aos pouquinhos, ele vai abrindo portas, ele vai abrindo brechas. Não, só isso a mais. Não, libera só mais isso que você até ontem era uma pessoa mais cuidadosa. Só nessa área pode descuidar um pouquinho, não tem tanto problema. Com essas pequenas vitórias, o Yetzer Hara acaba levando a pessoa, Deus nos livre, para transgressões muito graves. Aqui estão lembrando também, a gente vê na prática o Yetzer Hara, sempre que a gente está na tefilá, é impressionante, toca o telefone, toca a campainha, alguém chama, é alguma coisa importante, por isso a gente tem que ser de novo, a gente tem que ser raham, a gente tem que ser sábio. A hora que a gente vai fazer a midá, tem que tirar o celular do bolso, tem que desligar talvez o telefone de casa, deixar fora do gancho. A gente tem que saber que o Yetzer Hara, ele vai atacar. Nos momentos de mais santidade, são os momentos que o Yetzer, ele mais trabalha. Então a gente tem que saber lutar contra ele, tem que saber, da mesma forma que ele vem com astúcia, a gente tem que ser astuto também para conseguir vencer o Yetzer Hara, mas tem que lembrar todos os dias da vida. Se pessoas como Korah e como os Meraglim, os 10 espiões, pessoas tão elevadas, tropeçaram até ir lá para o chão, pessoas que estavam no alto, anjos, que caíram lá do céu até o chão, quanto mais a gente tem que ser cuidadoso com o nosso Yetzer Hara, por quê? Porque ele é muito poderoso. Então a gente tem que pedir todos os dias ajuda para Hashem, para não cair nas conversas do Yetzer Hara, nas enganações do Yetzer Hara. Por quê? Porque ele vai tentar, até o último suspiro da pessoa, ele vai tentar derrubar a gente. Outro ensinamento também importantíssimo, que a gente tem que tentar trazer isso para a nossa vida, eu sempre ressalto, vou tentar todas as aulas lembrar, não adianta só a gente achar um shiur bonito, informações bonitas, tem que entrar na nossa vida. Olha que ensinamento na prática. Al tadin et haverecho ad shetagia limkomo. Não julga uma outra pessoa até você chegar no mesmo lugar dele. Enquanto você não passou pela mesma situação, enquanto você não sabe todos os detalhes, por que essa pessoa está passando por isso,
não julga ele, porque pode ser que se você estivesse na mesma situação, com os mesmos testes, você ia cair ainda mais do que ele caiu. Tem uma história do Talmud de um Rav, que ele estava dando uma aula e ele começou a fazer piada de um dos reis, que era um dos Rechaim, que acabaram afastando, se eu não me engano, foi o Efraim, que era um dos reis de Israel, que infelizmente foi, apesar do nome bonito, ele foi um rei que se afastou completamente dos caminhos do Efraim, não, perdão, Menashe, Baruch Hashem, não é Efraim. Então, Menashe, que foi um rei muito urachá, acho que todo Efraim é tzadik. Então, Menashe, ele infelizmente se desviou do caminho e ele foi um rei péssimo. E aí um professor, né, um Rav, estava dando uma aula e começou a falar, olha, o meu colega Menashe, e de uma maneira irônica, né, o Menashe apareceu para ele num sonho e falou para ele: quem você pensa que você é para me chamar de meu colega? Você não sabe o teste que eu tinha na minha geração. O Yetzer Hará, isso é uma coisa sabida. O Talmud fala que quando foi destruído o Beit HaMikdash, como a gente perdeu a força de santidade, o serviço para Hashem, para manter o livre-arbítrio, imediatamente Deus anulou também a força do Yetzer Hará, da idolatria. Hoje a gente não consegue entender como o povo judeu fez o bezerro de ouro, como pessoas têm ensinamentos da Torá, do Iranidahat, uma cidade inteira que vai atrás da idolatria. Hoje em dia a gente não consegue nem entender o que é o conceito de uma Iranidahat, uma cidade inteira de pessoas que se corromperam e foram para o caminho de idolatria. Como assim idolatria? Alguém se curvar para uma estátua? A gente não consegue mais entender esse tipo de Yetzer Hará, porque Hashem anulou, Hashem tirou o Yetzer Hará da idolatria. E hoje em dia, talvez o paralelo disso é a parte das imoralidades. Infelizmente, a gente vê uma geração que tropeça muito nessa área. A mesma força que hoje em dia tem a imoralidade, na época tinha a Vodazara, a idolatria. Então, esse rei Menashe falou para esse Rav: você está me chamando de meu amigo. Se você vivesse na minha geração e tivesse o Yetzer Hará que eu tinha para a idolatria, você teria levantado, eles usavam uma túnica comprida, você teria levantado tua túnica para correr mais rápido na direção de uma idolatria, para se curvar para ela. Quem é você para estar me julgando? Então, a gente tem que saber, a gente tem que pegar desse conceito, nunca julga uma outra pessoa, quer dizer, óbvio, você pode aprender com os erros dela, você pode ajudar essa pessoa, mas não julga ela, você não sabe as dificuldades que essa pessoa está passando. A gente não tem ideia que, infelizmente, tem pessoas que têm lutas dificílimas na vida. Então, a gente não sabe o que a pessoa passou, a gente não sabe o que acontece na casa da pessoa entre quatro paredes, você não sabe o que está acontecendo com a pessoa quando ela está no trabalho dela, a gente não tem ideia. Então, vamos parar de julgar as pessoas. Você pode aprender, você pode identificar que ela fez uma coisa errada, mas não julga ela. Bezrat Hashem, a gente precisa cada vez mais tentar sempre julgar favoravelmente as pessoas e, ao invés de apontar o dedo para elas, vai ajudar elas. Estende a mão para elas para ajudar e não para ficar apontando o dedo para julgar as outras pessoas. E o último ensinamento aqui tem mais dois ensinamentos. Ve'al tomar davar shei efshar lishmoa, e não diga uma coisa que não pode ser escutada, porque no final ela vai ser escutada. O que quer dizer isso? Uma das explicações que a gente tem sobre isso é que se você tem um segredo e que você não quer que esse segredo seja sabido pelos outros, não fala para ninguém. Por quê? Porque o Hafetz Haim, ele sempre usa muito um conceito nas leis sobre Shmirat HaLashon, os cuidados com a fala. Então, o Hafetz Haim, ele traz o conceito do Havra Havra Itlei. O amigo tem um amigo, que tem um outro amigo, que tem um outro amigo. Então, sempre todo mundo pensa, não, eu só vou contar para aquela pessoa, mas ela não vai contar para ninguém. E aquela pessoa que recebe também, ele só vai contar para uma pessoa, que só vai contar para uma pessoa. Se não puder, a pessoa realmente, se ela não guardar esse segredo, se ela passar para alguém esse segredo, no final, esse segredo vai ser revelado para todo mundo.
Então, a gente tem que aprender a fechar a boca, alguma coisa que não é para as pessoas saberem, não pode contar para ninguém, porque sem querer escapa, ou às vezes a pessoa acha, eu só vou contar para um. Toda vez que alguém sabe uma informação que ele não deveria saber, então o segredo ele começa a correr um grande risco de, infelizmente, ele ser revelado para os outros. E um outro ponto aqui também, toma cuidado para não falar coisas que você não se aprofundou, quer dizer, uma coisa que ainda não pode ser escutada, porque ainda não está claro, ainda você não tem certeza se é isso, então não fala para ninguém, porque se você vai falar para os outros, no final ela vai ser escutada por todo mundo, essa informação ela vai ser passada para frente, dessa maneira, ainda que não foi checada se está certa a informação ou não, essa informação vai ser passada para frente. A gente falou muito nessa semana sobre as fake news, que está na moda. Tem, acho que cada geração, ou até cada ano, tem as suas modas. A moda hoje em dia são as fake news. Toma cuidado do que você passa para frente. Você pode estar prejudicando pessoas. A gente comentou, já tiveram casos de pessoas que foram assassinadas por causa de fake news, que começaram a acusar uma pessoa de um crime e, no final, ela foi apedrejada em público. Muitas pessoas, né, pegaram ela em praça pública para ficar batendo na pessoa até a pessoa morrer e, de repente, descobriram que não tinha nada a ver, a pessoa não tinha nada a ver com a história, eram fake news. Então, a gente tem que tomar cuidado, não passa para frente o que não pode ser escutado. Por quê? Porque talvez se você não tem certeza da informação, não passa para frente até ter certeza absoluta. Eu tenho recebido, hoje em dia, muitas mensagens que em 2 minutos checando, você descobre que é besteira. Outra coisa que a gente tem que checar se a informação é importante para ser passada para frente, mesmo que não sejam fake news. Pode ter lachonará envolvido, pode ter motzei shemra, pior ainda, mentiras sobre uma pessoa. Então, sempre tem que tentar ter o crivo, ter a peneira, se você precisa realmente passar isso para frente, se vai ter toilet, se vai ajudar as pessoas, se realmente tem alguma coisa positiva. Se não vai ter nada positivo, morre em você, para em você, não precisa passar isso para frente, se você não tem certeza que isso vai ser alguma coisa positiva e que vai acrescentar para as pessoas e não vai ser uma transgressão. E o último ensinamento, Ve'al tomar lekeshepane eshne Shema lotipane. E nunca diga, quando eu me desocupar, eu vou estudar, porque talvez você nunca vai se desocupar. Então, aqui é um dos grandes Yetzer Hará. Baruch Hashem, a pandemia, quando a gente está na pandemia, a gente está tendo muito tempo para sentar, para estudar a Torá, mas um dos grandes testes que tem para a gente se cuidar, justamente sobre o estudo da Torá, é que o estudo da Torá tem que ser o principal e o resto tem que ser o resto, tem que ser secundário. A gente sempre tem que ter nosso tempo diário para poder estudar a Torá, para poder cumprir as mitzvot. E a gente não pode sempre falar, olha, se sobrar tempo, se der, aí eu vou fazer. Não pode fazer isso. A Torá tem que ser o centro da nossa vida. Agora que está todo mundo em casa, Baruch Hashem, a gente encontra tempo. Eu tenho certeza, eu tenho conversado com muitas pessoas, as pessoas estão se sentindo tão preenchidas que é incrível o quanto faz bem para as pessoas estudarem Torá. A gente está sentindo isso na prática. Não abrir mão disso quando voltar, entre aspas, a vida normal. Eu não sei se a vida normal é essa que a gente está agora, Baruch Hashem estudando horas de Torá no dia, talvez esse é o normal, esse deveria ser a nossa vida. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando tudo voltar ao que era antes, que a gente vai voltar para o nosso trabalho, para as nossas tarefas, não abrir mão das nossas horas de Torá todos os dias, porque é para isso que a gente veio fazer, para isso que a gente veio aqui para esse mundo. Nunca diga, quando eu tiver tempo eu vou estudar, porque talvez você não vai ter tempo. Aqui não está falando nem Deus nos livre uma tragédia, que talvez a pessoa vai falecer antes de ter tempo de estudar a Torá, não é nem isso. Mas sempre a gente vai ter outras coisas na vida. Eu já falei algumas vezes sobre alunos, né, que falam para mim, falam, olha, Rav, agora eu estou no colegial, eu não tenho tempo de vir para a aula, eu estou vindo só uma vez por semana, mas a hora que eu entrar na faculdade, aí eu vou ter mais tempo. Aí a pessoa entra na faculdade e continua não vindo mais do que uma vez por semana.
Eu falo, olha, você não falou que você ia vir mais vezes? Ah, então, Rav, mas é que eu já entrei na empresa júnior e eu já estou começando a procurar estágio. Mas não se preocupa, Rav, a hora que eu conseguir um estágio, aí eu vou poder vir mais. Aí consegue estágio, aí é efetivado, aí começa a trabalhar. Sempre tem, depois eu vou ter tempo. Não diga depois, quando eu tiver tempo eu vou estudar, chama lotipane, porque talvez você nunca vai conseguir ter tempo livre se você não definir na tua vida o que é principal e o secundário. Sempre a Torá vai ser o secundário, sempre vai ter alguma coisa mais importante, aquele curso e aquele emprego e aquela... Sempre vai ter. Então, temos que definir o que é o mais importante e começar agora e não deixar isso para depois. Então, Ad Kan até aqui foi a Mishnah Dalet. Vamos ver a Mishnah Rei, a quinta Mishnah do Pirkei Avot. O Ayalmer continua falando também em nome do Hillel Azaken, do grande sábio Hillel. O Ayalmer Enbur Irechet. Se a pessoa é um ignorante total, aqui o Barternura fala alguém que é ignorante não só em termos de Torá, ele não sabe nada, nem Torá e nem coisas, outros tipos de conhecimento, nem sobre negócios, ele não sabe nada. Essa pessoa, ele não vai ter nem temor do pecado, quer dizer, uma pessoa tão estúpida, uma pessoa que não procurou conhecimento, não estamos falando aqui de alguém que não tem capacidade, alguém que não procurou, que se acomodou na vida, essa pessoa não vai nem ter temor às transgressões. Por quê? Porque ele não consegue entender o valor das coisas, as consequências das coisas. Então, Bezrat Hashem, a gente tem que sempre se esforçar em todas as áreas, no trabalho, tem que ser o melhor possível, tem que estudar, tem que ser profissional. A mesma coisa na Torá, a gente nunca pode se acomodar que para mim está suficiente. Sempre dá para crescer e melhorar em todas as áreas da vida, começando a ter temor a Deus. Se a gente não tem nem temor a Deus, o que a gente tem na vida? Velo Amaaretz Hassid, e o Amaaretz, quem é o Amaaretz? Aquele que nas outras áreas ele tem conhecimento, mas na Torá ele não tem conhecimento, ele é um ignorante na parte judaica da vida dele. Esse nunca vai ser Hassid, esse nunca vai ser aquele que consegue fazer as mitzvot com perfeição, com todos os detalhes, que ele consegue embelezar as mitzvot dele. Ele vai fazer as mitzvot do jeito que ele sabe fazer, mas Hassid, aquele que consegue fazer melhor do que ele poderia, esse ele nunca vai conseguir chegar. Velo abaishan lamed, o envergonhado nunca vai conseguir aprender. A gente já falou um pouquinho sobre isso, o quanto a vergonha é um traço de caráter maravilhoso, ele está intrínseco na alma de um Yehudi. Então, todo Yehudi já nasce intrinsecamente com vergonha. Hoje em dia, no mundo, o mundo vê a pessoa negativa. Você tem que ser extrovertido, você tem que ser social. Não é verdade, não tem problema nenhum. A pessoa está no canto dela, óbvio, a gente não pode se fechar. Mas também aquele que é muito expansivo, aquele que é muito social, também não é uma coisa muito positiva. Então, a vergonha, ela é um traço de caráter muito bom, mas a vergonha pode vir do kavod, pode vir por causa da honra. Olha que contradição, né? A pessoa, ela ser envergonhada é um traço bom, mas isso pode vir de um traço muito negativo, que é o kavod, que é a honra da pessoa. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa, ela vai ter envergonhada de perguntar, porque as pessoas vão olhar para ela e falar, gente, que pergunta estúpida. A pessoa não sabia isso até hoje, gente, que vergonha. Então, a pessoa ela tem vergonha de perguntar, porque o que os outros vão pensar dela? Esse pensamento, ele vem, infelizmente, do lado do kavod, da honra. A pessoa que está mais preocupada com a honra dela do que de aprender uma coisa nova de Torá, que ela pode levar para a vida dela. Às vezes, uma pergunta, uma boa resposta, pode abrir tantas portas para a pessoa. Infelizmente, a pessoa, pela vergonha, ela vai acabar nunca aprendendo alguma coisa importante. E tudo isso vem do kavod, tudo isso vem, infelizmente, da honra da pessoa ter vergonha. A gente não tem que ter vergonha nenhuma. Eu já falei muitas vezes, muitas pessoas começam, me mandam às vezes perguntas por WhatsApp e começam com a seguinte frase: desculpa, eu tenho uma pergunta que eu sei que ela é estúpida, e eu já começo com uma bronca a resposta. Não existem perguntas estúpidas. Se você não entendeu alguma coisa,
iniciantes, de pessoas que ainda estão começando a aprender. E daí, Baruch Hashem, a gente precisa começar na vida de algum lugar. Todo mundo precisa começar de algum lugar. Então, não tem vergonha nenhuma da gente estar começando a aprender. Não tem vergonha nenhuma que a gente está dando os primeiros. Tem que perguntar e não importa o que os outros vão pensar, importa o que Hashem vai pensar. Hashem vai ficar chateado se eu chegar no Shamayim sem aprender alguma coisa, porque eu tive vergonha de perguntar o que os outros vão pensar de mim. Não pensa o que os outros vão pensar de você, lembra o que Hashem vai pensar de você. É isso que é o mais importante na nossa vida. Outro ponto também, já comentamos um pouquinho sobre isso, nos nossos 48 Kinyanei Torá, nas 48 ferramentas de aquisição da Torá, Lo akapdam melamed. Uma pessoa que é muito irritadiça, que é muito rigorosa, essa pessoa não pode ser professor. Por quê? Porque o professor tem que ser aquela pessoa paciente. Se fizerem 10 vezes a mesma pergunta e a pessoa pergunta e pergunta de novo e você responde, a pessoa não consegue entender. A gente já trouxe um caso do Talmud, de um Rav que ele explicava para o mesmo aluno 400 vezes. Imagina a paciência que alguém tem que ter para ensinar a mesma coisa 400 vezes. Olha a história que o Talmud traz, que teve uma vez que ele explicou 400 vezes e o aluno falou, Rav, não entendi ainda. E o Rav ficou assustado, falou, peraí, todos os dias eu te explico 400 vezes e você entende. Por que hoje você não entendeu com 400 explicações? O menino ficou com vergonha e falou, Rav, eu vou ser sincero, eu não estava prestando atenção. O que o Rav deveria ter falado para ele? Falou, então sai daqui, já te expliquei 400 vezes e você não prestou atenção, estou jogando meu tempo no lixo. Olha o que o Talmud fala, esse professor falou, então por favor, agora presta atenção e ensinou de novo mais 400 vezes. Isso é um professor pela Torá. Se a pessoa ela é irritadiça, vai procurar outro emprego, vai ser domador de leões, vai fazer o que você quiser na vida, menos ser professor. Alguém que quer ser professor, ele tem que ser paciente com os alunos. De novo, toda pergunta é uma boa pergunta no nível daquele aluno. Para ele, aquela pergunta é importante. Você tem que dar importância para a pergunta dele. Nunca desprezar um aluno. Falou, gente, mas isso é pergunta, que coisa estúpida que você está perguntando. Nunca fazer isso, porque você pode envergonhar a pessoa que é muito irritadiça, né? Que qualquer pergunta ele grita, falou, de novo você não entendeu? Essa pessoa vai ter vergonha de perguntar e você está causando um tropeço na frente da pessoa que ele talvez nunca mais vai perguntar perguntas importantes porque você não tratou ele direito quando ele teve alguma dúvida. Então, se a pessoa ela não é muito paciente, vai procurar outro emprego, menos de professor. Porque quem não tem paciência não pode ensinar. E aquele que quer ter muitos negócios, ele nunca vai virar um sábio. Por que isso? Porque a gente sabe, se ele vai ter muitos negócios e vai querer viajar muito e vai ter que fazer, ele vai para a China, ele vai para o Paraguai, ele vai para os Estados Unidos, o tempo inteiro ele tem que estar cuidando dos negócios dele, ele nunca vai ser sábio porque ele nunca vai ter tempo para sentar e estudar a Torá. Olha que interessante o que o Rav Ovadia Barternura ele traz para a gente. Está escrito no Sefer Dvarim, uma das últimas parashot da Torá, está escrito Velo me'ever layam hi. A Torá não está do outro lado do mar. O Rashi fala, mesmo que tivesse do outro lado do mar, você tinha que ir atrás da Torá. Mas não está, você não vai ter nem essa desculpa de falar que está do outro lado do mar. A Torá está aqui perto para quem quiser. Hoje em dia, mais ainda, Baruch Hashem, estão abrindo os portões. Isso tudo, explicam que todos os sofrimentos que o povo judeu passou na Shoah, isso abriu as portas da Kedushá, isso abriu as portas da Torá. Hoje em dia, o que tem de Torá no mundo é incrível. Eu não sei se nas últimas gerações tinham tantas yeshivot. A Yeshivá de Mir deve ter 6, 7 mil alunos estudando em todas as sinagogas. Tem aulas de Torá o dia inteiro para todos os públicos. Baruch Hashem, o que a gente está tendo de fartura, de brachá nas aulas de Torá, é uma coisa incrível. A gente não tem mais desculpa nenhuma que a Torá está do outro lado do mar. Mas ele traz aqui o Rav Ovadia Barternura, uma outra drachá, uma outra forma de estudar esse passuk,
Ele fala, a Torá não está do outro lado do mar. Por quê? Porque aquele que tem que viajar muito para fazer negócios, esse nunca vai encontrar a Torá. A Torá não está nas viagens dele. A Torá está no... Ele está muito preocupado com os bens materiais dele, de enriquecer, de ter cada vez mais. Esse, infelizmente, não vai conseguir adquirir Torá. E, por último, ele termina com um ensinamento também muito importante para a nossa geração. O Bemakom she'ein anashim ishtadel liot ish. E no lugar que não tiverem pessoas, se esforce para ser a pessoa. Você tem que ser a pessoa no lugar onde não tem pessoas. Significa, a Torá, ela exige muito da gente anavá, humildade. A gente tem que fugir do kavod, a gente tem que fugir de qualquer posição social. A gente tem que querer, Bezrat Hashem, como tem uma música muito famosa, Anashim Pshutim, pessoas simples que podem fazer diferença no mundo justamente por serem pessoas simples, que alguém famoso, a gente já falou sobre isso, ele tem que ficar cuidando das coisas do mundo, ele tem que estar ocupado com muitas coisas, ele não vai ter tempo de sentar, de estudar, de fazer mitzvot, de fazer hesed. Então aproveita que você é uma pessoa simples, você tem tempo de estudar, você tem tempo de fazer bondades, você tem tempo de transformar o mundo num lugar melhor. Então, a gente não tem que procurar nenhum kavod, a gente não tem que procurar nome, posições sociais, a gente tem que procurar fazer a vontade de Hashem. Mas tem uma situação que você não pode ficar sentado. Quando não tem ninguém para fazer e precisa ser feito, levanta e vai fazer. Tá? Muitas vezes aqui, de novo, a anavá, a humildade, é um traço de caráter muito bom, mas ele também tem um lado negativo. Tem horas que não é para ser humilde. Se não tem anashim, se não tem ninguém que vai fazer, levanta e você vai fazer. Quer dizer, se você tem aptidões, se você sabe que você tem esse potencial, levanta e vai fazer, não fica sentado esperando. Então, a gente tem que fugir do kavod, mas a gente não pode fugir das responsabilidades. Se a coisa precisa ser feita e não tem ninguém que está fazendo, levanta e vai fazer a tua parte. Assim aconteceu na construção do Mishkan. O Mishkan, a gente sabe que não tem ninguém que sabe construir o Mishkan. Tem que fazer trabalhos com ouro, trabalho com pedras preciosas, trabalhos de artesanato. Ninguém sabe fazer artesanato. Tem que fazer coisas de trançados. São sabedorias muito profundas que ninguém do povo tem. Então, o que está escrito? Que quem foram as pessoas escolhidas para a construção do Mishkan? Os escolhidos para a construção do Mishkan foram aqueles que o coração delas levou elas a se voluntariar. Isso é pré-requisito para... Deveria ter feito uma prova teórica, depois uma prova prática de quem sabe. Ninguém sabe nada, ninguém sabe trabalhar com os materiais, ninguém sabe construir, mas se precisa fazer o Mishkan, tiveram aqueles que deram um passo para frente. Falou, olha, eu não sei construir, mas eu vou aprender, a Hashem vai me ajudar, a Hashem vai iluminar, precisa construir o Mishkan, vamos construir. Tem uma história muito bonita de um senhor que era shochet. O que esse shochet sabia fazer na vida? Shchita, sabia bater animais, era tudo que ele sabia na vida. Apesar de não ser fácil, um shochet, ele tem que saber centenas de alahot, e ele tem que estar o tempo inteiro repassando essas alahot, mas ele sabia as alahot de shchita. Esse shochet, ele foi mandado lá na Inglaterra, ele teve que mudar de cidade, né, para começar a fazer shchita numa cidade chamada Gateshead, na Inglaterra. Ele chegou lá, ele trabalhou no primeiro dia, e ele perguntou, no final do dia, ele queria ir para Yeshiva estudar a Torá. Ele perguntou aonde fica Yeshiva, e as pessoas deram risada. Falou, aqui em Gateshead não tem nada. Mal e mal tem algumas sinagogas, não tem Yeshiva. E ele falou, mas como assim? Vocês vivem numa cidade sem uma Yeshiva? É impossível, não pode. Esse homem, de novo, não sabia nada sobre negócios, não sabia nada sobre captação de dinheiro. Ele sabia fazer shchita, mas ele entendeu que ele precisa arregaçar as mangas e começar a trabalhar. Ele começou a trabalhar, começou a juntar dinheiro, começou a se esforçar até que ele conseguiu montar a primeira yeshiva de Gateshead. A hora que tem yeshiva de Gateshead, o que acontece?
agora precisa de moças para casar com esses bahurim, precisa alunos de Yeshiva. Ele foi lá e montou uma midrashá, montou um centro para mulheres. Agora que Baruch Hashem, meninos de Yeshiva estão casando com meninas da midrashá, precisa de um colel, um centro de estudos para homens casados. O senhor David Ryan foi lá e montou o primeiro colel de Gateshead. Hoje em dia, a Yeshiva e a midrashá de Gateshead são o maior centro de Torá da Europa. Olha que coisa incrível. Começou como um shochet, alguém que não sabia nada sobre business, não sabia nada sobre arrecadação, sobre como mexer com dinheiro. Baruch Hashem, ele entendeu o que precisa ser feito, ele levantou e Hashem deu a tzlachá, Hashem fez, tudo dá certo. E Baruch Hashem, hoje em dia, é o maior centro de Torá que tem em toda a Europa. Então, a gente tem que fugir do kavod, mas nunca fugir das responsabilidades que a gente tem na vida. E vamos fazer mais uma Mishnah. A Mishnah Vav, ela fala o seguinte, a Mishnah 6, também um ensinamento muito profundo e muito importante para a nossa vida, do Hillel Azaken. Avhu ra'a gulgolet achat shetzafa al pnei hamayim. O Hillel, ele viu uma vez um crânio que estava flutuando sobre a água, amar lá, e ele falou para esse crânio, al de ateft, e pelo fato que você afogou alguém na tua vida, atfur, você foi afogado. Vesov metifair e etufun. E o final daquele que te afogou, ele também vai ser afogado. Olha que impressionante, que ensinamento que a gente precisa usar muito na nossa vida. O Hillel, ele viu um crânio flutuando de alguém que foi afogado e ele falou, pelo fato que você afogou alguém, você foi afogado e aquele que te afogou, ele vai ser afogado também. O Hillel está ensinando aqui uma das características mais predominantes de Hashem, chamado Midah Keneged Midah. Medida por medida, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, Deus usa Midah Keneged Midah, medida por medida, ou para mandar recompensa para quem faz coisas boas, ou para mandar um castigo para quem faz uma coisa errada. Ele sempre manda medida por medida. Isso a gente começou a ver muito forte no Sefer Shemot, toda a saída do Egito. É impressionante, a gente sabe que todas as pragas do Egito, as 10 pragas, todas elas foram Midah Keneged Midah, medida por medida, da forma como os egípcios tratavam mal os Yehudim, assim eles foram castigados. Tudo que eles causaram de sofrimento, eles passaram durante as 10 pragas. Já que eles jogavam os bebês no mar para se afogar, eles foram afogados também no mar. Então, tudo que eles fizeram, Midah Keneged Midah, assim eles foram castigados. Por que Deus usa esse sistema? Porque é muito difícil a gente enxergar os erros que a gente faz na vida. A gente não tem sensibilidade também, quando a gente faz alguma coisa mal para alguém, às vezes você não sente que você fez uma coisa ruim. Então, às vezes eu grito com alguém porque é o meu jeito gritar com as pessoas, eu grito com ela. Eu não consigo entender o quanto isso dói até que alguém grita comigo. Aí eu senti o quanto isso dói. Eu pego e eu faço alguma coisa para alguém, eu não entendi por que a pessoa ficou tão chateada, o que a Hashem faz, então você vai entender agora. Já que você não entendeu, você vai passar por isso agora, e agora você vai entender. Então, muitas vezes na vida, Deus faz isso por uma bondade, por uma misericórdia, Ele quer que a gente melhore, Ele quer que a gente conserte os nossos atos na vida, então Ele normalmente manda o castigo, medida por medida. Para que isso? Para a gente poder aprender. Primeiro que o Midah Keneged Midah, aqui nessa Mishnah, a gente aprende que tem um fator aqui de limpeza espiritual. Olha, já que você afogou alguém, então você vai ser afogado e esse vai ser o conserto do teu ato. Então, Hashem também, na bondade dele, faz com que maus atos possam ser eventualmente consertados. E, mais do que isso, a gente pode aprender com as coisas que estão acontecendo na nossa vida, qual foi o erro que a gente precisa corrigir. Então, a pessoa, ele vai tomar um cafezinho, ele queima a boca. Nada acontece por acaso, não tem absolutamente nenhum sofrimento
que ele vem, que ele não é direcionado diretamente para o Shamayim. Mesmo sofrimentos pequenos. O que é um sofrimento pequeno? O Talmud fala, você colocou a mão no bolso para pegar uma moeda de 10, para pagar alguma coisa, e veio uma moeda de 5, isso já é considerado um sofrimento. Então, todo isso aí, quer dizer, isso já é direcionado por Hashem. Por que Hashem está fazendo dessa maneira? Porque assim a pessoa vai conseguir enxergar. Então, ele vai tomar um cafezinho, ele queimou a língua. O que quer dizer isso? Muito provavelmente, ele está usando a língua dele de uma maneira incorreta. Ele está queimando pessoas, ele está falando mal de alguém e queimando a pessoa no trabalho. A língua dele foi queimada. Midá keneged midá. Se a gente parar para refletir, se a gente parar para prestar atenção nas coisas que estão acontecendo na nossa vida, então a gente vai aprender. Aqui estão me perguntando se só entre os Yehudim que acontece isso. Provavelmente não. Quer dizer, Deus ele tem também com o mundo inteiro, ele quer que o mundo inteiro chegue também no seu objetivo. Então isso provavelmente também ocorre com todos os povos do mundo, mas o povo judeu tem uma grande vantagem que a Torá, ela ensina para a gente a enxergar as coisas medida por medida. Eu acho que eu já contei essa história, mas eu vou contar de novo. Muito antes de eu sonhar em fazer tchuvá, me aconteceu uma história, mas que Baruch Hashem, eu tive o mérito na hora de perceber a mão de Hashem. Meu avô, Alav Shalom, ele teve um derrame e ele teve que ficar no hospital por muito tempo. Baruch Hashem, depois ele acabou se recuperando, voltou a andar, voltou até Baruch Hashem a dirigir, ele conseguia dirigir o carro, mesmo que ele ficou com parte do corpo muito debilitada, mas logo depois que ele teve esse AVC, ele ficou com metade do corpo paralisado. E eu estava nas minhas férias na faculdade e eu viajei, ele morava em Santos, e eu viajei para ficar com ele lá em Santos. E aí, Minas Shamayim, eu fiquei com ele, eu estava lá no hospital, bem na época que ele recebeu alta do hospital, eu consegui ajudar ele a levar do hospital para casa. Quando a gente estava chegando no prédio dele, ele era muito grande, ele era muito alto, então era pesado, era difícil, e a gente ia pedir ajuda para o porteiro do prédio para ajudar a colocar ele na cadeira de rodas, né? Tirar do carro e colocar na cadeira de rodas. E aí, quando a gente estava entrando na garagem, ele virou para mim e falou assim, olha, não fala para ele que eu estou doente. Eu vou falar que eu me machuquei jogando futebol. Tá bom, eu respeitei a vontade dele, mas eu falei, gente, que estupidez, que besteira. Qual o problema? Está doente, né? Ele teve um AVC, qual a vergonha da pessoa estar doente? Tá bom. Então, não falamos nada, o porteiro perguntou, está tudo bem? Eu falei, me machuquei jogando futebol, e ninguém falou mais nada, mas eu fiquei com aquilo na cabeça, que besteira, a pessoa está preocupada com isso. Isso deve ter sido, acho que numa quinta, sexta-feira, eu voltei para São Paulo, no domingo eu fui jogar futebol, eu bati a cabeça numa quina que tinha lá da parede, e eu abri a cabeça, tive que tomar 4 pontos na cabeça, caparavonot, Baruch Hashem, e o médico ele enfaixou minha cabeça, falou, olha, deixa essa faixa uns 2 dias, é só para proteger, para não encostar no machucado, depois disso você pode tirar. Então eu voltei para casa, devia ser umas 2, 3 da tarde, e meus pais falaram, olha, vamos almoçar fora hoje. Eu falei, não vou de jeito nenhum, não vou com isso na cabeça. Aí meus pais falaram, não, mas qual o problema? Você se machucou, qual o problema? Eu falei, não, vai todo mundo ficar olhando para mim. Na hora que essa frase saiu da minha boca, eu lembrei o quanto eu tinha questionado meu avô. Falou, que besteira, por que ele está com vergonha que ele se machucou? E agora eu estou com vergonha que eu me machuquei também, que eu estou com uma faixa na cabeça. Mina chama, na hora eu percebi a mão de Hashem. Que tudo tinha acontecido para eu perceber que a gente tem que julgar as pessoas, que a gente tem que entender, Bezrat Hashem, como funciona tudo. Então, dessa vez, Hashem precisou que eu batesse a cabeça para alguma coisa entrar na minha cabeça. Baruch Hashem, espero que tenha funcionado. Então, isso vale para as coisas ruins que a gente faz, né? Quando a gente erra na vida, é uma maneira que a Hashem tem de ajudar a gente a consertar, de ajudar a gente a enxergar os nossos erros. De novo, muitas vezes a gente faz, não é por maldade, é por falta de sensibilidade. Então, Hashem fala, sente na tua pele que você vai entender.
Quer dizer, os outros terem vergonha, isso você não entende. Então, você vai passar por essa vergonha, aí sim, você vai, Bezrat Hashem, você vai aprender. Isso vale também para as coisas positivas. Deus, muitas vezes, ele mostra para a gente que ele está contente com o ato nosso, como pagando na mesma medida. Você faz bondade com alguém, me dá, keneged me dá, Hashem vai fazer uma bondade com você. Então, olha que interessante, eu não lembro todos os detalhes da história, mas uma história que ficou muito famosa de uma oa que ele estava no meio de uma estrada e começou uma nevasca, não ia ter como continuar a viagem, ele estava no meio do nada, e aí ele parou num posto de gasolina, ele precisava de um lugar para passar a noite, e ele perguntou no posto, falou, olha, você conhece algum lugar aqui perto, um hotel? Ele falou, olha, hotel não tem, mas tem um asilo de velhinhos aqui, quem sabe lá você consegue achar um lugar para passar a noite. Então ele foi com muita dificuldade para dirigir o carro, conseguiu chegar naquele asilo e ele falou, olha, eu estou aqui perdido, eu estou aqui no meio de uma viagem, eu não tenho onde passar a noite. Tem algum quarto sobrando? Eu vou pagar por esse quarto. E falaram para ele, olha, tem um quarto só de um velhinho que acabou de falecer, coitado, o quarto dele está livre. Então o senhor pode dormir lá. Esse homem ficou meio com o pé atrás, né, dormir no quarto do velhinho que acabou de falecer, mas ele não tinha outro lugar para passar a noite. E ele foi no quarto do velhinho para dormir e ele olha na estante, ele era um Yehudi, esse homem, ele olha livros em hebraico, tem um Sidur, tem um monte de livros em hebraico. Ele falou, uau, esse velhinho é Yehudi. Então ele foi correndo de novo lá na recepção, ele falou, olha, esse velhinho é judeu, ele vai ser enterrado num cemitério judaico? E aí o atendente falou, olha, desculpa, esse homem não tem mais família, não, a gente tentou entrar em contato, achar algum familiar, não achamos ninguém, ele vai ser enterrado, tem um cemitério aqui perto, ele vai ser enterrado lá porque a gente não tem nem dinheiro para mandar ele para um outro, para enterrar ele, e esse homem, ele falou, então eu vou cuidar disso, responsabilidade, ele pegou o caixão, ele colocou no carro dele, no dia seguinte tinha parado a nevasca, ele foi de carro até a cidade vizinha, ele foi até a comunidade judaica da cidade, e ele falou, olha, tem aqui um senhor judeu, e eu queria enterrar ele no cemitério judaico, e é caro, é muito caro um enterro no cemitério judaico, e os habitantes da cidade falaram, olha, Mina Shamaim, que aqui tem um fundo que foi destinado, uma pessoa doou esse dinheiro para qualquer pessoa que falecesse e não tem dinheiro para ser enterrado. Então, a gente vai cobrir todas as custas do enterro e Baruch Hashem fizeram um enterro maravilhoso para aquele senhor. E quando esse homem estava saindo, ele quase desmaiou. Ele viu uma placa de agradecimento para o doador que fez aquele fundo para pessoas que não tinham dinheiro para ser enterrado. Quem era o doador? Aquele mesmo velhinho que tinha falecido. Olha o que Hashem faz para mostrar o quanto ele está contente com os atos que a gente faz na vida. Então, Bezrat Hashem, a gente tem que estar com o nosso radar o tempo inteiro ligado para perceber a mão de Hashem, para perceber os milagres, para perceber tudo o que acontece na vida. Veio um sofrimento na nossa vida, para refletir, ao invés de ficar bravo com a pessoa que te fez mal, para entender que isso é uma mensagem de Hashem, em última instância, é Hashem falando com a gente, ele está se comunicando. Se alguém gritou com você, alguém te prejudicou, alguém te roubou, de certa maneira você deve estar gritando com pessoas, talvez você roubou, não que você assaltou uma carteira, mas você pegou uma coisa sem pedir emprestado, você não devolveu algum objeto que você pediu emprestado, em algum nível, você pode encontrar também nos teus atos que você está roubando, que você está causando sofrimentos, que você está gritando com alguém. Tudo é midá keneged midá, é medida por medida. Nas coisas ruins, Hashem quer que a gente aprenda e conserte, e nas coisas boas, Ele quer dar um incentivo para a gente, continua fazendo todas essas coisas boas, que eu estou muito contente com você. Shabbat Shalom.